Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Nessa videoaula, continuaremos o nosso estudo da eletrostática, onde veremos agora o conceito de potencial elétrico, bem como o conceito de energia potencial elétrica. Então, vamos lá. Energia potencial eletrostática e o conceito de potencial em um campo elétrico. Para iniciar o nosso estudo, vamos considerar um condutor eletrizado positivamente, por exemplo, com uma carga Q, que esteja fixo em um determinado local, livre da influência de outras cargas elétricas. Então, nós vamos considerar uma região do espaço, onde tem esse nosso condutor, que está eletrizado positivamente, ele é fixo, ou seja, ele não se move, e ele está eletrizado com uma carga Q. Então, olha aí, a gente já sabe que na região do espaço que envolve esse corpo, existe um campo elétrico que é gerado pelas cargas existentes nele. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar em um ponto P uma carga de prova Qzinho. Por quê? O nosso condutor está eletrizado com uma carga Qzão positiva e a gente vai abandonar em um ponto P uma carga de prova Qzinho, também positiva, a uma distância d do condutor. Então, como a gente já sabe, por causa do campo elétrico, essa carga de prova será repelida e vai se afastar do condutor, ganhando velocidade e, consequentemente, adquirindo energia cinética, ou seja, energia do movimento. Como a gente já sabe, pelo princípio de atração e repulsão de cargas elétricas, corpos de mesmo sinal se repelem. Ou seja, o meu condutor tem carga positiva e a minha carga de prova também tem carga positiva. Eu abandono essa carga de prova na região de campo elétrico do condutor, então ela vai ser repelida e vai se afastar do condutor. Quando ela se afasta, ela adquire velocidade, e velocidade, como a gente já sabe, está associada à energia cinética do corpo. Agora, vocês também podem observar que se a carga Q da carga de prova Q fosse negativa, ela seria atraída e não repelida. Mas, da mesma forma, ela também iria adquirir energia cinética. Então, pelo fato da carga de prova adquirir energia cinética, a gente pode concluir que no ponto P, a carga de prova Qzinho armazena uma energia potencial denominada energia potencial eletrostática ou elétrica, que vamos simbolizar por EP. Essa energia potencial se transforma na sequência em energia cinética, porque ela vai se mover, ou ela vai se afastar do condutor, ou vai se aproximar dele. Assim, a gente pode dizer que a carga Qzão do condutor produz um campo elétrico que também pode ser descrito por uma grandeza escalar denominada potencial eletrostático ou potencial elétrico. Esse potencial elétrico no ponto P traduz a energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga posicionada nesse local. Então, ou seja, esse condutor eletrizado ele vai gerar um campo elétrico no entorno e toda a carga de prova que for abandonada na região de campo elétrico gerada pelo condutor vai adquirir energia potencial elétrica. Então, vamos calcular o potencial elétrico. O que vem a ser o conceito de potencial elétrico? A energia potencial eletrostática e o potencial elétrico são grandezas escalares algébricas, podendo ser positivos, negativos ou nulos. Mas quem que é o potencial elétrico? O potencial elétrico, simbolizado por V, é definido pela expressão. Então, o potencial V ele é a energia potencial elétrica dividida pela carga de prova. Então, o que nós temos? Que a energia potencial é igual ao potencial elétrico vezes a carga de prova. E qual é a unidade de potencial elétrico? No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de potencial elétrico é o volt, simbolizado por V, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Então, como a gente já viu, potencial elétrico é energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Então, a unidade de potencial, o volt, é a unidade de energia, joule, dividido pela unidade de carga, coulomb. Então, 1 volt é 1 joule por 1 coulomb. Então, se um ponto de um campo elétrico tem potencial elétrico igual a 1 volt,
quando uma partícula hipoteticamente eletrizada com carga de 1 coulomb adquire uma energia potencial igual a 1 joule ao ser colocada nele. Se esse ponto tiver potencial igual a 100 volts, por exemplo, cada coulomb de carga nele colocada adquirirá uma energia potencial igual a 100 joules. Então, 1 volt é 1 joule por 1 coulomb. Então, é importante destacar que, na verdade, a energia potencial é adquirida pelo sistema Qzão e Qzinho. Se essas duas cargas puderem se mover, elas irão adquirir energia cinética a partir dessa energia potencial. Quando, porém, a carga Qzão é fixa, o que ocorre na maioria das vezes, associamos à carga de prova Qzinho toda a energia potencial do sistema. Então, o que isso quer dizer? Se os dois corpos puderem se mover, então os dois vão adquirir energia. Porém, como na maioria dos casos, o condutor Qzão ele é fixo, então toda a energia potencial vai para a carga de prova Qzinho, já que o corpo que está gerando o campo elétrico não consegue se mover apenas a carga de prova, então toda a energia vai passar para a carga de prova Qzinho. O potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, e o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, são propriedades de cada ponto, existindo independentemente de nele estar colocada uma carga ou não. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente tem um condutor eletrizado em uma determinada região do espaço, esse condutor ele gera um campo elétrico, como a gente já viu, e esse campo elétrico ele não depende de uma carga de prova. O campo elétrico existe por causa desse condutor que está situado nessa região do espaço. Da mesma forma, o potencial elétrico também vai existir sem você ter que colocar essa carga de prova. Então, esse condutor eletrizado ele gera na região no entorno dele um campo elétrico e um potencial elétrico. A carga de prova Qzinho só vai existir, só vai servir para dizer se nessa região tem campo elétrico ou potencial elétrico. Então, tanto o potencial quanto o campo elétrico são propriedades de cada ponto, existindo independentemente de nele estar colocada uma carga ou não. E o vetor campo elétrico E e o potencial elétrico V são duas maneiras de se descrever o campo elétrico existente em uma região do espaço. Algumas vezes é mais conveniente usar o vetor campo elétrico e em outros potencial V. Então, tanto o campo quanto o potencial são duas maneiras de escrever o campo elétrico. Você pode escrever o campo elétrico pela expressão do campo elétrico ou pela expressão do potencial. Agora a gente vai ver o potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada. Então, para isso, nós vamos considerar o campo elétrico gerado por uma partícula eletrizada com carga Qzão. Vamos colocar uma carga de prova Qzinho em um ponto P desse campo, a uma distância Dzinho da carga Qzão, conforme está ilustrado na nossa figura. Então, para a gente calcular o potencial, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o cálculo da energia potencial elétrica. Então, a gente vai calcular essa energia potencial elétrica para a gente encontrar o potencial elétrico. Então, a gente já viu lá no primeiro ano do ensino médio o teorema trabalho-energia. O que o teorema trabalho-energia nos fala? Ele diz que o trabalho é igual à variação da energia, certo? Mas a gente sabe que trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. E a força que está realizando o trabalho é a força elétrica. Então, já que trabalho é igual à variação da energia e trabalho é força vezes deslocamento, no lugar do trabalho eu escrevo energia. Então, a energia potencial elétrica vai ser quem? A força que realiza o trabalho, que é a força elétrica, vezes a distância que vai se locomover a nossa carga de prova. Pois bem, então a energia potencial elétrica vai ser quem? A força elétrica, constante eletrostática, Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, vezes a distância. Então, observe aí que nós temos distância multiplicando, distância dividindo. Então, a nossa energia potencial elétrica ficou como? K vezes Qzão Qzinho, dividido pela distância. Então, energia potencial elétrica. Encontramos a energia potencial elétrica. K, Qzão Qzinho, dividido pela distância. Mas a gente sabe que o potencial elétrico é a energia potencial elétrica por carga de prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa expressão pela carga de prova. Potencial, constante eletrostática, Qzão Qzinho sobre D, dividido pelo Qzinho.
a nossa carga de prova. Então, como é que ficou? O nosso potencial elétrico ele é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância, onde K é a constante eletrostática do meio. Olha então na nossa figurinha. Então, o potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada vai ser quem? Potencial, constante eletrostática, vezes a carga do condutor, dividido pela distância entre o condutor e a carga de prova, Qzinho. Como é que é o gráfico, então, do potencial elétrico? O gráfico representativo do potencial elétrico em função da distância à carga pontiforme geradora do campo elétrico é uma curva denominada hipérbole equilátera, que é essa aí da figurinha. Então, se a gente observar esses gráficos, a gente vai perceber que o potencial elétrico tende a zero quando a distância tende ao infinito. Isso acontece tanto para a carga positiva à esquerda, quanto para a carga negativa à direita. Então, a gente tem que entender que infinito é um local suficientemente afastado dessa carga do condutor Qzão, de modo que a influência dele em outras cargas sejam desprezíveis. Então, você vai estar no infinito quando você não sofrer mais nenhuma influência dessa carga que está gerando o campo elétrico. Agora vamos ver o potencial em um campo elétrico criado por duas ou mais partículas eletrizadas. Então vamos supor um local do espaço onde se encontram várias partículas eletrizadas. Vou chamar de N partículas eletrizadas. Então vamos considerar agora um ponto A sujeito aos N campos elétricos criados pelas N cargas. Então, uma vez que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, então a gente vai ter no ponto A um potencial resultante de valor igual à soma algébrica dos N potenciais criados individualmente pelas cargas. Então, olha lá. Então, vai valer a relação. O potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial elétrico criado pela carga 1, mais o potencial elétrico criado pela carga 2, mais o da carga 3. Né? Então, de todas as N cargas que eu possuir. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, então você faz a soma algébrica de cada um dos potenciais. Então, vamos ver agora o conceito de superfícies equipotenciais. Então, equipotenciais são linhas no plano ou superfícies no espaço nas quais o potencial em todos os pontos assume o mesmo valor algébrico. Então, se a gente tiver aí no campo elétrico, as equipotenciais por uma partícula eletrizada e solitária nele vão ser circunferências no plano ou superfícies esféricas no espaço. Isso é facilmente contestável porque é só analisar a expressão do potencial. Então, para os mesmos valores da carga elétrica Qzão e da constante eletrostática K, o potencial vai assumir valores iguais nos pontos do espaço equidistantes da carga-fonte. Então, olha aí. Nesse primeiro exemplo, nós temos a superfície equipotencial formada por uma partícula, uma carga elétrica. Então, o que acontece? Para todos os pontos situados a uma mesma distância da carga, nós temos o mesmo potencial. Ou seja, se você andar aí nessa circunferência pontilhada, o potencial elétrico é o mesmo. Por quê? Em qualquer ponto dessa linha pontilhada, a distância entre ela até a carga é a mesma. Então, isso é conhecido como superfície equipotencial. Então, as equipotenciais, que podem ser linhas no plano ou superfícies no espaço, elas são perpendiculares às linhas de força. A gente viu no capítulo de campo elétrico as linhas de força do campo elétrico. Então, todas as superfícies equipotenciais vão ser perpendiculares às linhas de força. Voltando aí ao desenho, essas linhas aí em azul, com a setinha, são as linhas de força. Lembrando que são a direção de afastamento da carga quando ela é positiva. E perpendicular a elas, nós temos as linhas de potencial, as linhas equipotenciais. Então, as equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força. Observação. Então, em um campo elétrico uniforme, as equipotenciais são retas no plano ou superfícies planas no espaço, também perpendiculares às linhas de força, conforme está na nossa figurinha aí. Então, quando a gente tem um campo elétrico uniforme, onde o campo elétrico assume o mesmo valor, então as equipotenciais vão ser linhas, superfícies aí, perpendiculares a essas linhas de força. Então, elas vão ser retas no plano ou superfícies planas no espaço,
Só lembrar, você tem a linha de força, se quiser que potencial, é só você traçar uma linha perpendicular às linhas de força. Então encerramos aqui mais uma videoaula. Agora faça as atividades e até a próxima aula.